O assunto do programa Cidadania em Pauta de hoje é a educação dos filhos. Nós vamos falar sobre a importância da figura dos pais para a formação de adultos saudáveis e preparados para o êxito. E, claro, também as dificuldades que a falta dessa presença acarreta na vida dos filhos. A nossa convidada é a psicóloga Jacira de Fátima Jota. Bom, Jacira, obrigada pela sua presença aqui. Obrigada eu pela oportunidade. Bom, Jacira, você participou de um curso na USP, né, Universidade de São Paulo, sobre laboratório da criança, é isso? Na verdade é uma especialização, né, pelo Laboratório de Estudos da Criança da USP São Paulo, sobre violência contra crianças e adolescentes. Hoje se fala em educação, também se fala em violência. Os pais estão mais violentos? Depende do ponto de vista, tá? Porque assim, pelas vezes falta, né, de atitudes com relação aos filhos, excessos de cuidados, um monte de coisa, eles acabam negligenciando em algumas coisas, né? Mas não assim por consciência própria, entendeu? Tipo assim, porque eles querem fazer determinadas coisas. Pelo contrário, né? Hoje em dia os pais, a gente procura fazer com que eles desenvolvam mais o diálogo com as crianças, que conversem mais, que tenham mais atenção, que invistam mais no tempo, na educação e na formação desses filhos. Bom, a educação das crianças é um fator que leva muitas pessoas aos divãs? Os pais se preocupam muito com a educação dos filhos e muitos procuram a gente assim no sentido de orientação, né? Como conduzir, né, os tipos de comportamento, algumas dificuldades no dia a dia com o filho, né? Então, tipo assim, rebeldias, problemas escolares, né, dentro da escola, a criança não obedece, briga muito, não aceita os nãos da vida. Então, assim, muitos pais ficam meio que perdidos sem saber como colocar os limites, o que fazer, né, para que isso não ocorra. Então, às vezes, eles procuram o profissional para estar orientando-os como ajudá-los a ajudar esse filho. Bom, isso é muito importante. Quando um pai procura o trabalho de um psicólogo, ele é tratado, ou o filho também? Como que é esse tratamento? Bom, depende, né? Tem casos que assim, normalmente a gente faz a orientação, né, com os pais, tá? E a mudança dos pais, tá, dentro de casa, acaba interferindo na mudança do comportamento dos filhos. Agora, muitas vezes as questões são mais gritantes, às vezes a gente avalia a criança, o adolescente, para ver se tem outras variáveis. De repente, esse adolescente, essa criança pode estar vivendo um outro problema maior, né? E que às vezes os pais não têm nem noção da dimensão disso. Então a gente pede, né, para que os filhos venham, para a gente fazer a avaliação e a gente começa um processo terapêutico com os filhos. E sempre os pais, a gente encaminha para orientação. E se for preciso, né, a gente encaminha para terapia também, mas com outros profissionais. Bom, o fato dos pais hoje, mulher e homem, trabalharem, isso é problema para a educação dos filhos? Não é problema. Porque hoje em dia a necessidade exige, as coisas mudaram. Então, os filhos, eles sabem compreender isso, que o pai precisa de trabalhar, que a mãe precisa de trabalhar. Agora, o que nós precisamos ter muito claro é com quem deixar os nossos filhos, na responsabilidade de quem enquanto estamos trabalhando. O que precisa ser visto por uma mãe, um pai, quais as qualidades que esse profissional ou uma pessoa da família deve ter para cuidar de uma criança? Tem que ter tem que ter perfil, né? Hoje em dia é difícil. Então, tipo assim, tem que ser pessoas firmes, porém suaves, tá? Ser firme não é ser grossa, ser agressiva, né? As pessoas têm que ter firmeza quando for lidar com crianças, dar carinho na hora certa,
colocar limites na hora exata, né? Conversar, né? Então tudo isso é importante. Tem que ser pessoas assim com uma boa saúde, né? Física e emocional, principalmente emocional, né? Eu acho que isso são assim critérios básicos, né? Porque às vezes a família ela não tem condições de pagar uma escola, né? E nem sempre, mesmo colocando em escola, os pais têm que saber muito bem que escola é essa, né? Tem que acompanhar, tem que tipo assim, não é chegar, matricular e pronto. Eu acho que assim, tem que e vistoriar as escolas, visitar várias escolas, entendeu? Vários berçários, né? E assim, e vendo, né? Qual que se familiariza mais com o meu estilo de vida, com a minha educação, o que eu quero para o meu filho, quais são os valores dessas escolas, desses lugares, quais são os meus valores, os valores familiares que eu tenho. E aí sim, né? Colocar essa criança. E tem muitas pessoas que não têm essa condição, né? Então deixa com algumas pessoas em casa, né? Com alguns funcionários que pagam, né, para cuidar, ou deixa até na casa de algumas pessoas. Também tem que ser avaliado o quê? O ambiente onde essa criança vai ficar. Quem são as pessoas que convivem? Como que é isso lá dentro? Então tudo isso é importante, né? Ou que pessoa que eu vou trazer para dentro da minha casa, né? E sempre assim, supervisionar, né? Sempre dar umas passadinhas, sempre dar uma olhadinha. Pela mudanças de comportamento dos filhos, dá para a gente perceber que alguma coisa não está bem, entendeu? Então é aquela história, a gente tem que ficar meio que antenado nos filhos. Chegar de surpresa. Exato. A criança demonstra, por exemplo, se está sofrendo algum tipo de violência, ela demonstra para os pais, mesmo que eles estejam pouco tempo com elas. A criança ela dá alguns indícios. Que tipos de sinais seriam indícios, esses? Né? Às vezes a criança se deprime, a criança ela se fecha muito, porque dependendo do que aconteceu, ela tem medo de falar, ela tem medo de expor, às vezes ela sofreu alguma ameaça, alguma coisa, então ela vai ficar mais arredia, né? A criança muito quieta, por exemplo. Mais que quieta que o normal. Exatamente. Então, um indício de que alguma coisa está acontecendo. Exatamente. Então, assim, sempre tem algumas coisas. Por isso que é importante que os pais conheçam bem o filho, né? Dizem assim que toda mãe, né, sabe o filho que tem, né? Mas às vezes a gente, para não ver algum problema, a gente acaba fazendo vista grossa, não por maldade, sim como um mecanismo de defesa para se proteger. Porque, na verdade, a vida diária é muito difícil, né? Para muitas mulheres. A gente fala mais das mulheres na questão da educação, é até um erro isso, né? Dos homens e das mulheres. No dia a dia, a correria de chegar na hora certa, de levar as crianças... É muito difícil conciliar tudo isso e estar, né, percebendo cada detalhezinho, mas isso é imprescindível. É imprescindível. Tem que arrumar o tempo. Não é o tempo. Tipo assim, se você bate o olho no filho, você percebe que alguma coisa não está muito legal. A gente sente isso, a gente sabe disso. Entendeu? Você falou da questão da escola. Né? Muitos pais procuram assim, uma escola de um nível socioeconômico até mais alto do que que ele tem, para assim, que o filho tenha um convívio melhor. Isso é bom ou não? Olha, eu acho que isso daí depende muito, né, dos padrões socioeconômico, cultural de cada família, né? Nós temos lugares, EMEIs, EMEFs, creches muito boas, entendeu? Então, é a qualidade, não é o quanto ele vai pagar, entendeu? Claro que você pagando, talvez tenha assim, mais recursos, né, lá para oferecer para o seu filho. Mas isso não quer dizer que as outras não tenham uma qualidade boa, porque o maior investimento que nós temos que ter é o investimento na formação humana. E se as pessoas que estão lá trabalhando com o seu filho são pessoas capacitadas, são pessoas com perfil, são pessoas, né, que desenvolvem trabalhos legais, têm habilidades, têm paciência, quer dizer, uma série de coisas,
com certeza as outras coisas a criança ela vai buscar depois, né? Vai se sentir estimulada para isso. A questão de ser uma escola pública ou privada não tem nada a ver. Não, tem bons serviços na escola pública serviços. E o pai também pode reivindicar esses serviços. E né? os pais, eu acho que assim, os pais eles têm que saber a importância da escola. Eu acho que as portas da escola têm que estar muito abertas para os pais. Essa história de que pai só vai na escola tem medo, né? Tipo assim, ai meu Deus do céu, a diretora me chamou, lá vem bucha, né? Então os pais, às vezes, eles até evitam ir nas reuniões de pais, né? De medo de ir para ouvir um problema, porque no dia a dia, a vida deles já tem tantos problemas, né? Então, mas ainda mais o meu filho ainda, quer dizer, não, eu não aguento. Então a gente tem que quebrar um pouco isso. Nós temos que começar a fazer parte da escola dos nossos filhos, entendeu? Então nós não temos que ir lá para ver o que de errado que o meu filho está fazendo. Eu tenho que ir lá para ver o que a escola está proporcionando, como que está o meu filho, o que eu posso fazer para melhorar, de que forma que eu posso ajudar nessa construção. Muitos pais deixam a escola como para resolver todos os problemas dos filhos. Exato, porque na verdade a educação dos filhos é responsabilidade de pai e mãe, não é responsabilidade da escola, entendeu? A escola é o complemento para essa formação da criança. Agora, a educação mesmo, os valores, as raízes, né, tem que vir de onde, né? Do seio familiar. E quem que tem isso? Pai e mãe, né? O que acontece é que muitas vezes, por conta das pessoas estarem trabalhando muito, ter muitos afazeres fora de casa, acaba terceirizando os serviços. O fato do pai também participar das atividades da escola, isso deixa a criança mais segura também, né? Deixa a criança mais segura, o pai se sente melhor, porque ele está lá, ele está no dia a dia, ele se sente responsável por aquilo, né? O resultado é muito melhor. Bom, e quando acontece de um professor chamar a atenção de um aluno, e essa criança traz o problema para o pai? Qual que deve ser o posicionamento desse pai? Eu quero que você me responda isso depois do nosso intervalo. A gente volta já já. Continue ligado. O GRAAC sabe onde quer chegar, por isso já conquistou tantas coisas, como esse monte de sorrisos. Ele sempre correu atrás dos seus sonhos. Muitos viraram realidade, como o seu hospital altamente especializado. Muita gente faz parte disso, porque a cura do câncer é uma causa nobre e precisa avançar ainda mais. Essas crianças sonham com o futuro. E para esse futuro acontecer, deixa a causa te abraçar. GRAAC, combatendo e vencendo o câncer infantil. Tem 2 jeitos de conter as mudanças climáticas. O primeiro jeito, você se torna um cara popular. Inicia uma carreira política meteórica. Se candidata a cargos públicos. É eleito presidente. Transforma o país numa superpotência. E aí, convence os outros países a parar de poluir o planeta. E o segundo jeito de conter as mudanças climáticas? Ué, use só lâmpadas fluorescentes. Salvar o planeta. É agora ou agora. O assunto do programa de hoje é a educação dos filhos e a nossa convidada é a psicóloga Jacira de Fátima Jota. No bloco anterior a gente estava falando sobre o mau comportamento das crianças na escola, se eles levam para casa problemas, né? Como que os pais devem proceder? Se um professor chama a atenção do filho na escola, qual a atitude sensata de um pai nesta situação? Aí é meio complicado, né? Vamos supor, se o seu filho está numa sala de aula, ele tem que obedecer às regras da sala de aula. Se ele está na sua casa, ele tem que acatar as regras
da sua casa. Se ele está na casa de um parente, de um amigo, as regras é daquele ambiente. Então a criança ela tem que se adaptar às regras do meio em que ela vai viver, que nem tudo é a mesma coisa, né? Então vamos supor, na sala de aula, né? Tá fazendo bagunça, não faz tarefa, fica jogando coisinha, sabe como que é criança, né? Então, de repente, o professor ele tem que ter autonomia, né, para corrigir essa criança, entendeu? Só que assim, autonomia para corrigir é o quê, né? É com respeito, com educação, mostrando o porquê. E os pais têm que estar agradecidos por isso e não brigar com o professor. E na prática isso não tem acontecido muito, né? A gente vê que muitos professores reclamam disso, né? Exatamente. Os pais muitas vezes tiram a autoridade do professor. E depois disso, e depois, aí o que acontece? Autoridade? A criança chega em casa falando que o professor ficou bravo, mas nunca fala o porquê, né? Aí os pais, ao invés de averiguarem o fato real da importância dos pais estarem ligados com o colégio dos filhos, entendeu? Se os pais conhecerem esse professor, né? Se os pais forem participativos, eles vão perceber que esse professor não faria isso, vamos dizer, de uma forma aleatória, a punir uma criança, tá? E aí, como ele tem esse acesso, ele iria até lá conversar e ouvir de fato o que está acontecendo, né? E nunca, de imediato, já na frente da criança, brigar, falar do professor, porque eu vou lá, porque eles vão ver, parará, sabe aqueles buzuzu que a gente escuta sempre, porque eu não admito que chama a atenção do meu filho, porque eu não admito, entendeu? Só que veja bem, o seu filho, ele não vai ficar atrelado a você 24 horas por dia. Ele tem que viver ali fora, então ele tem que aprender a conviver com a diversidade desse mundo. Quem trata um filho dessa maneira, o que está criando, Jacira? Monstrinhos futuro. Se é que a gente pode chamar assim, é um termo muito pesado, né? Mas assim, a criança que ela não aprende a ouvir não, a lidar com frustrações, são crianças inseguras, são crianças que não vão conseguir reagir ao mundo lá fora. São adolescentes frustrados e adultos, profissionais, muitas vezes incapazes. Por quê? Porque ele não aprende a lutar pelos direitos dele, ele não aprendeu regras, ele não aprendeu, quer dizer, né? E aí você vai crescendo, você não vai ter aquele apoio 24 horas de pai e de mãe. Você vai ter que aprender a conduzir a sua vida. E nas nossas vidas, nós temos mais não do que sim. Nós temos mais dificuldades do que facilidades. E nós temos que aprender a lidar com as nossas dificuldades e a lutar para que as dificuldades elas sejam transformadas em sucessos. Não é? Então, na escola, a escola é um grande aprendizado disso. Se eu não estudar, eu não vou passar de ano. Eu não vou passar de ano porque senão eu não vou ganhar a bicicleta. Eu não tenho que estudar para passar de ano porque senão eu não vou ganhar meu PlayStation, eu não vou ganhar meu computador. Eu vou estudar para passar de ano porque a escola é importante, eu tenho que estudar. Então eu tenho que buscar voltar a ter prazer por essas coisas, entendeu? E a família tem que ser o grande incentivador e não ficar fazendo barganhas, incentivando o consumismo aí também, incentivando o consumismo. Hoje começa com uma bicicleta, depois um PlayStation, um computador. E quando ele crescer, o que ele vai pedir? Um carro, um avião. E a hora que o pai e a mãe não puder dar? Então ele vai jogar tudo pro alto e não vai fazer mais nada na vida? Ou então ele vai se frustrar, vai deitar e vai ficar o resto da vida vivendo de pensão, de pai e de mãe. A culpa é dos pais, porque meu pai não quis me dar isso. Não, gente, tem coisas que é importante. Eu posso até ganhar, né? Claro, como um incentivo, como um estímulo, algo merecedor, tá? Mas não que como papel principal. Eu tenho que fazer tal coisa, porque senão eu não vou ganhar outra coisa.
Tem muita diferença nisso. Entendeu? A criança, o adolescente, ele tem que saber que ele tem que ter responsabilidade de algumas coisas. Isso é papel dele. E isso começa desde pequenininho. De acordo com a idade da criança, a gente já vai estabelecendo algumas coisinhas. Ela já vai se familiarizando e ela vai crescendo e isso vai aumentando, sem problema nenhum. Mas nós nunca devemos, porque muitas vezes os pais se sentem culpados, tipo assim, por não ter muito tempo para ficar com os filhos. Então ele acha que ele comprando um computador top de linha vai fazer esse filho mais feliz. Que ele dando um carro do ano, esse filho vai reconhecer mais, sabe? Vai amenizar um pouco essa culpa que ele não deveria ter, né? Por não estar 24 horas com esse filho. Né? E não é assim, pelo contrário, às vezes pode até prejudicar, porque isso tudo são conquistas nas nossas vidas. Essa superproteção é prejudicial, mas também a falta, a ausência, por exemplo, o pai que não vai na escola, que não sabe quanto o filho tira de nota, se ele reclama que um professor o tratou mal, ele também não toma conhecimento. Que tipo, até doenças podem acontecer com essa criança? Olha, nós temos que tomar cuidado, ser pai ausente, tá? Ou mãe ausente, não significa trabalhar fora, tá? Tem muitos pais que ficam o dia inteiro com os filhos e são ausentes. Por quê? Porque não desenvolve uma relação afetiva com esse filho. Quer dizer, dividem o mesmo espaço, entendeu? Põe o que comer, o que beber, a criança tem toda a mordomia, vamos dizer assim, mas não tem aquilo que o dinheiro não compra, né? Que é o carinho, o respeito, o bate-papo, troca de ideias, sabe? Curtir pequenas coisas, sair para pequenas coisas. Ah, mas tudo precisa de dinheiro, eu não tenho dinheiro. Não, isso daí são desculpas que nós arrumamos, né? Ah, eu não tenho dinheiro para sair com meu filho. Caramba, para você ir num campinho jogar uma bola com o filho, não precisa de dinheiro. Para você dar uma volta no quarteirão com seu filho, não precisa de dinheiro, não precisa de roupa bonita, não é? Não precisa de tênis de marca. Concorda? Entendeu? Para você pegar um caderninho, ai, mas eu não sei ler e escrever, como que eu vou estimular meu filho? Você não sabe ler e você não sabe escrever, mas você sabe o que é melhor para o seu filho. Você pega o caderno, tem exercício sem fazer. Isso quer dizer que a criança tem tarefa, não é? Filha, vai fazer tarefa, não, sabe? É responsável. Depois que fez tarefa, aí vai brincar, aí vai fazer, sabe? Aí vai fazer outras coisas. Então, acho que a culpa deixa os pais muito impotentes. O primeiro passo seria esse, então, deixar a culpa de lado. Deixar a culpa de lado. Ninguém tem culpa por ter que trabalhar bastante. Nós temos que sustentar. Nós temos que investir no tempo que eu tenho para ficar com meu filho. Existe um tempo padrão, assim, pelo menos esse tempo para ficar com o filho ou não? Pode ser uma hora, é o que meia... você determinar, de acordo com o seu tempo também. Então, tipo assim, pais separados. Por exemplo, né? Ai, mas eu fico sem vê-lo a semana inteira. Então, o dia que eu tô com ele, eu deixo ele fazer tudo. Gente, pelo amor de Deus, parou. O que é esse tudo? Entendeu? Então, o tempo é o seguinte. Aqueles minutos, aquela horinha que eu tenho, entendeu? Então, eu vou ser realmente o verdadeiro pai, a verdadeira mãe para o meu filho. Entendeu? Eu vou proporcionar coisas boas. Coisas saudáveis. E coisas saudáveis, coisas boas, não é deixar fazer tudo o que ele quer. Há algum tipo de orientação para esses pais? Assim, buscar orientação? Onde eles poderiam buscar orientação para ter um posicionamento mais adequado para os filhos? As coisas são meio complicadas, né? Porque hoje em dia a gente busca muito coisas em cima de receitas prontas, né? Então, se eu quero fazer uma comidinha diferente, eu pesquiso lá na internet
e eu pego lá uma receitinha, né? Eu ligo para uma amiga. Se eu tô com uma dor de cabeça, alguma coisa, eu vou ao médico, ele me dá um remedinho e pronto, né? Hoje em dia nós temos receita para tudo. A única receita que nós não temos é para ser pai, como ser mãe. Né? Isso não existe assim uma fórmula mágica. Você faz isso que pronto, você não vai ter problemas, né? O papel de pai e mãe é um exercício contínuo, né? Por isso que é legal, né? Porque assim, a cada dia você vai aprendendo. A gente vai aprendendo com os erros e com os acertos. Felizmente a gente acerta mais do que erra, não é? Então, é uma questão até de intuição, né? Exatamente, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que, sabe, tem grupos, né, de autoajuda que discutem problemas de filhos. Aqui em Araçatuba tem algum? Tem, por exemplo, seria mais assim, quando tem alguma dificuldadezinha, algum problemazinho, né? Então, por exemplo, nós temos no ambulatório grupos de pais, né, das crianças que a gente atende, né? Para orientação desses pais, como lidar com os filhos, tal. Nós temos algum tipo assim, filhos com desvio de comportamento ou uso de drogas, nós temos o amor exigente, que quando fala em amor exigente, todo mundo pensa que é só para quem usa drogas, né? E o amor exigente não é só para quem usa drogas, né? É para pais que têm filhos com distúrbios de comportamentos inadequados com de drogas. E esses serviços podem ser... São gratuitos, Uhum. né? Então eu acho que a gente tinha que aprender a divulgar mais o serviço. Esse grupo que você falou primeiramente, onde que ele funciona? Esse grupo de pais é lá no ambulatório de saúde mental. Onde fica? Rua Bahia 472, mas são para crianças inscritas. Né? Tipo assim, a criança passa pela psicóloga, né? Faz o acompanhamento com o psicólogo, mas os pais precisam ser orientados, né? Sobre como ajudar essa criança em casa. E pedir ajuda dos familiares, isso também pode acontecer, não é? Porque todos temos um pouco de experiência, né? Pode. Agora, o grande mal que eu acho é assim, a criança apresenta qualquer coisinha, a gente já faz uma monstruosidade, sabe? Aquela coisa que é como se fosse algo inadmissível, né? Então, tem coisas também que a criança faz, não é por maldade. Entendeu? Ela está experimentando a vida. Não também, é né? por maldade. Então nós também temos que saber a conotação que a gente está dando para as coisas. Às vezes são coisas que para ela é normal, para a gente não é normal. Só que a gente não consegue ver isso e já faz um batalhão na cabeça da criança como algo que, nossa, um horror. E isso acaba, sabe, indo adiante e a criança acaba sendo marginalizada, sabe? Meio que de lado, excluída por algumas coisas desse tipo. Então nós temos que tomar muito cuidado. Bom, Jacira, o nosso tempo está esgotado. Resumidamente, o pai tira a culpa para educar bem seus filhos e estar próximo a ele. Exatamente, os pais têm que estar antenados aos filhos. Eu queria agradecer a sua presença aqui. Muito obrigada, espero ter contribuído com alguma coisa. Bom, e a sua presença aí em casa também. Eu espero você no próximo programa. Até lá!
Municipal de Araçatuba. Todo o poder emana do povo.